Nós saudamos a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Estamos dando início a esse programa da Igreja Cristã Maranata. São episódios, são séries de estudos bíblicos. Estamos estudando os nomes, os títulos gloriosos de Jesus no livro de Apocalipse. No episódio de hoje, em especial, nós vamos estar estudando sobre Jesus como o Eu Sou, o Deus Eu Sou, aquele que é eternamente. Nós iremos usar como base para o início desse estudo esse texto do livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Vejam então o que diz a palavra de Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega. Aqui já podemos parar. Veja que aqui é Jesus falando. E ele vai se apresentar como o Eu Sou, aquele que é eternamente, aquele que nunca deixa de ser. Os personagens da história passam, os fatos históricos passam, grandes líderes que marcaram a humanidade passaram. Jesus nunca vai passar, porque ele é o Eu Sou, ele é eternamente. Jesus não é somente um personagem da história ou um grande líder. Ele é Deus. Eternamente ele é Deus. E Deus não está sujeito a fatos, a tempo ou a circunstâncias. Não há variação. Então aqui Jesus, no livro de Apocalipse, ele está se revelando como Eu Sou. E agora vejam, seguindo no texto, eu sou o Alfa e o Ômega. Vale a pena pararmos para meditar nessa expressão de Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega. A que Jesus está se referindo? Ele está se referindo ao alfabeto grego. Então ele se refere à primeira palavra do alfabeto grego e à última. A primeira é o Alfa e o Ômega. Ou seja, ele é o princípio de todas as coisas. E ele é a consumação de todas as coisas. Ele é a obra criadora e ele é a obra redentora. Ele é o autor, mas ele é o consumador da nossa fé. Então vejam que aqui também ele apresenta o chamado para a salvação como uma carreira, porque ele é o primeiro. Nesse sentido para nós, o que vem primeiro? Apontando para o primeiro amor, o primeiro chamado, a primeira vez que nós ouvimos a voz do Senhor. Mas haverá um ômega, um fim, quando seremos chamados para estar para sempre com o Senhor. O nosso ômega será a nossa última letra dessa jornada, será quando a igreja vai estar para sempre com o Senhor na eternidade. Por isso que Paulo fala, encerrei a carreira, porque ele viveu de forma simbólica, dizendo todo o alfabeto de Deus, as etapas, as fases, os ensinos, foi aprendendo a linguagem de Deus, a falar dele e a ouvir dele, porque é importante chegar à consumação, chegar ao fim. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então voltamos aqui ao texto bíblico, quando ele continua dizendo, diz o Senhor, o que é, observe, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então aqui Jesus fala da sua existência, o que é, o que era e o que há de vir. Jesus está aqui apresentando o projeto de Deus. Vamos ver em partes. O que era, essa expressão chama atenção e pode até causar um pouco de estranheza, porque não é uma expressão que encaixa bem com Deus. O que era, passado, não existe passado para Deus. Deus não era, Deus é.
Deus vive em um tempo eterno, onde não há futuro, não há passado, onde tudo existe. Então por que ele fala aqui, Jesus, aquele que era? Ele está se referindo a Jesus como homem, aquele que foi Galileu, aquele que nasceu em Belém, na manjedoura, aquele que foi o profeta da Galileia, ele foi homem, mas não é mais. É o Deus que se fez homem, mas que ressuscitou e tragou a morte. Então ele está apontando para o seu ministério terreno, aquele que é. Ele é eternamente. E na ressurreição isso foi revelado, porque no domingo de manhã ele ressuscita mostrando ele é. Ele não era um homem, ele não era só um galileu, ele é Deus. Ele ressuscitou. Ele é eterno. E o que há de vir? Aí apontando para a vinda gloriosa de Jesus. Ele vai voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Observaram? Então, nessas três expressões está o projeto de Deus para a salvação do homem em Jesus. Se fez homem, ressuscitou, mostrando que era Deus, mas ele vai voltar. E a igreja aguarda ansiosamente a sua vinda. Vamos continuar nesse estudo de Jesus como o Eu Sou, o Eterno. Mais um versículo, mais um texto bíblico, quando aqui Jesus vai se revelar a Natanael. Então olha esse diálogo, que pontos interessantes vamos encontrar aqui. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi estando debaixo da figueira. Olha, quando Natanael chega, ele vê um galileu. Ele vê um carpinteiro, que agora era um pregador do Evangelho. Mas Jesus queria revelar a Natanael que ele era Deus, que ele era o Eu Sou, que ele era eterno. Ele estava como homem, mas ele é o Verbo que se fez carne e o Verbo é Deus. Então Jesus, para que Natanael pudesse descobrir que Jesus não era somente um personagem, um dos profetas do Velho Testamento, vai começar a se revelar e levar Natanael a essa descoberta. Quando ele chega, Natanael, Jesus lhe dirige a palavra e diz, eis aqui um israelita onde não há mancha. Aqui, diante de nós, um homem que é exemplar. Natanael se surpreende porque nunca tinha visto Jesus antes e diz, da onde me conheces tu? Você me conhece da onde? E aí vem agora a grande revelação. Antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira, assentado debaixo de uma figueira. Natanael logo vai responder, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, nada mais é necessário. Porque Jesus mostrou ali que viu Natanael debaixo de uma figueira sozinho. Então ele falou, ele não é somente um homem, é o próprio Deus que está falando comigo. E esse conteúdo tem como finalidade esse ponto, que todos possam compreender que Jesus não foi somente um personagem da história, um grande líder, que foi também, mas ele é Deus. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Príncipe da paz. Ele é o Conselheiro eterno. Veja que interessante, porque na Bíblia a figueira, ela tem um sentido profético, um simbolismo da profecia. Ou seja, Natanael, antes de ter encontro com Jesus, ele já estava debaixo da figueira, ou seja, mostrando que mesmo antes do homem ter um encontro com Jesus, ele está debaixo de uma profecia, ou seja, a salvação é profética.
porque nós somos eleitos por Deus para a salvação de Jesus antes da fundação do mundo. Há o dia do chamado, mas a eleição foi feita antes. Antes que o mundo existisse, Deus elegeu o homem para a salvação e o homem está debaixo dessa profecia até que o dia ele receba o chamado de Jesus. E esperamos que muitos possam estar recebendo esse chamado da parte do Senhor. Vamos continuar o nosso estudo sobre Jesus como o Eu Sou. Agora vamos encontrar aqui Moisés. Vejamos. Deus falando com Moisés. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Nesse texto foi um momento angustiante de Moisés, porque ele estava sendo enviado por Deus à corte de Faraó, ao palácio. Ele ia ter uma audiência com o Faraó, solicitando que todo o povo de Israel fosse liberado do Egito. Eram escravos no Egito, mão de obra, portanto, barata, gratuita, e que o povo fosse liberado para uma terra prometida. E, obviamente, Moisés sabia que Faraó perguntou: mas quem está te enviando? E Moisés estava sendo enviado pelo próprio Deus e pergunta: mas Senhor, eu vou falar que quem me enviou? E foi assim que Deus se identificou. Foi assim que Deus chamou a si mesmo. Foi o nome que ele se dá: Eu sou. Eu sou o que sou. Diga a ele que eu sou te enviou. E Moisés cumpriu essa palavra. E entrou no palácio, teve audiência com o Faraó e na corte ele disse: o Deus que me enviou é o Eu Sou, o Deus que é eternamente. No Egito houve muitos deuses que hoje nem são mais considerados deuses. Já mudou, houve mudanças, questões culturais e religiosas a outros deuses hoje no Egito. Porque os deuses feitos pelos homens existem, deixam de existir, são adorados, deixam de ser adorados, mas o Deus da Bíblia, o Deus Criador, ele existe eternamente. Os homens deixam de existir, as culturas mudam, mas ele eternamente é adorado na eternidade e na terra pelos seus servos. E aqui fica um ponto importante para compreender Jesus como Deus. Porque lá no Velho Testamento foi assim que Deus Pai se revelou a Moisés e, portanto, ao povo de Israel, tanto que essa expressão ficou sendo exclusiva de Deus. O povo de Israel não mais usou essa expressão, porque era uma expressão que só cabia ao próprio Deus. Aí Jesus vem para morrer pelo homem. Deus se faz homem, o Verbo se fez carne. E Jesus, por diversas vezes, vai usar a expressão Eu sou. Vamos ver isso aqui a pouco. Eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele queria mostrar que aquele Deus que falou com Moisés era um Deus trino, o Pai, mas agora era o Filho que também pode dizer Eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a vida e ressurreição. Ele é aquilo que o homem precisa. Você precisa de alimento para a alma? Ele é o pão da vida. Você está perdido no caminho? Ele é o bom pastor que guia as águas tranquilas. Você está diante da morte? Ele fala, eu sou a vida e ressurreição. Você está na escuridão? Ele diz, eu sou a luz que faz brilhar as trevas, que ilumina as trevas, que rompe a escuridão. Jesus é exatamente aquilo que carece a alma do homem. Vamos continuar nesse tema tão precioso e tão glorioso acerca do Senhor Jesus. E que enquanto estamos aqui falando de Jesus, que muitos que estão assistindo possam aprender mais quem é Jesus.
conhecê-lo mais, mas principalmente que esse conteúdo te faça amar mais Jesus. A expressão aqui agora, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, o que o texto está mostrando? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há variação, não há sombra, porque mudança gera insegurança. As mudanças da vida, de emprego, de personalidade, de comportamento, mudança de estado, de cidade, de casa, tudo isso gera uma insegurança, gera medos, gera instabilidade. Os filhos vão mudando com o tempo, era criança, vira adolescente, vira jovem, por isso ele está sempre preocupado que em cada mudança dessa ele fique bem, ele não perca o caminho, a direção, porque a mudança gera todos esses sentimentos em nós. Por isso que em Jesus há estabilidade, por isso que em Jesus há segurança, porque não há variação nele, não há sombra, ele fala, a sombra está aqui agora, meio-dia está ali, meio-dia deixa de estar, daqui a pouco volta a ter sombra, daqui a pouco ela vai para cá, a sombra ela não para, daqui a pouco ela some, vem a noite, daqui a pouco ela volta e vai andando. Não, Jesus não é isso. Ele é sempre o mesmo, é sempre o mesmo amor, é sempre a mesma graça, o seu caráter nunca muda, os atributos morais, naturais de Deus nunca mudam, a sua misericórdia, a sua justiça, a sua bondade. Por isso que nele temos segurança, porque ele é sempre o mesmo. Nós mudamos, mas ele sempre permanece fiel. Vamos dar aqui então continuidade. Agora, as expressões que Jesus vai usar se identificando com o Pai, com o Deus do Velho Testamento, eu sou. Eu sou o pão da vida. Jesus, no seu ministério, por 2 vezes, fez a multiplicação dos pães e alimentou a multidão que estava ali. E aquilo era somente uma sombra do que ele realmente pode fazer, porque ele não é o pão da padaria, ele não é o pão que alimenta o corpo físico, ele é o pão da vida, é o pão que alimenta a alma. É uma expressão que pode parecer simples e pode parecer até que não tem uma profundidade, mas essa expressão contém nela um projeto. Essa expressão contém nela a história de redenção do homem em Jesus. Porque para que ele pudesse dizer, eu sou o pão da vida, isso lhe custaria muito caro. Isso não lhe seria barato. Porque o pão, primeiro é o trigo que nasce. Ele nasceu como homem em Belém da Judéia. O trigo cresce. Jesus, adolescente, com 12 anos no templo. O trigo desenvolve e chega à fase adulta. Aos 30 anos, ele começa o seu ministério. E agora, o trigo é colhido. E vai passar por uma etapa de sofrimento, porque primeiro o trigo é moído. Não se faz o pão do trigo em grão, ele é moído, é a farinha de trigo. Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Vamos aqui continuar com essas expressões que aparecem no Evangelho de João, onde no Evangelho de João, João vai escrever esse Evangelho para a igreja, que é mostrar para o homem Jesus como Deus. O objetivo deste Evangelho, escrito por João, era mostrar que aquele Galileu era o próprio Deus. Outra expressão, eu sou a luz do mundo. João, nessa tentativa, no seu Evangelho, de mostrar a divindade de Jesus, ele vai registrar por diversas vezes Jesus usando a expressão eu sou. E aqui, uma linda expressão
para aqueles que estão em trevas, para aqueles que estão vivendo um momento de escuridão. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Ele é a luz que brilha para os homens que estão na escuridão. Quando ele vem como homem, havia trevas sobre a terra. Havia escuridão sobre a terra, como tinha tido na criação, no início da criação. Só que lá era uma questão física, agora era uma questão espiritual. O mundo estava sob trevas espirituais, mas aí nasceu a luz em Belém da Judéia. A luz brilhou e o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Era Jesus se fazendo homem para brilhar na vida daqueles que clamam por Ele, que desejam pela sua presença. E eis aqui o mistério, porque de conhecimento, descoberta da física, que quando você consegue entrar na velocidade da luz, se isso fosse possível, o tempo deixa de contar. Porque no nosso tempo, no tempo do som ou qualquer contagem assim, eu vou sair daqui, vou gastar 7 horas para chegar no Rio de Janeiro, eu vou gastar 13 horas até aquele lugar. Se você entrar no tempo da luz, o tempo não conta mais. É como se você sai agora e chega agora. Jesus é a luz do mundo. E quando você está em Jesus, o tempo vai parar de contar. Porque em Jesus nós temos a vida eterna. A vida eterna em Cristo Jesus. Aí os nossos dias não serão contados para a morte, porque a morte vai ser uma passagem, porque ele disse: quem crê em mim nunca morrerá, mas vai passar da morte para a vida eterna, a vida abundante. Continuando o nosso estudo, agora ele vai dizer: antes que Abraão existisse, eu sou, ou seja, ele é antes do homem. Vamos continuar. Aqui está falando dos dias que Abraão viveu. Vamos continuar. Agora outra expressão dele. Eu sou a porta. Nesse texto, que é no capítulo 10 de João, do Evangelho de João, Jesus está se revelando como o bom pastor, aquele que dá vida pelas suas ovelhas. Ele diz: as ovelhas conhecem a sua voz. O mercenário, o ladrão, não. Ele não passa pela porta. Mas o bom pastor, ele conduz as suas ovelhas e essas o seguem. E aí ele vai usar uma expressão que só quem é daquela época pode entender. Ele fala assim: eu sou a porta. Obviamente que essa expressão tem um sentido espiritual. Ele é a porta da salvação. Ele é a porta para a eternidade. Ele é a porta que nos dá acesso a Deus. Mas aqui observem também que havia um contexto cultural da época e um contexto ligado ao ofício do pastor, porque o pastor era aquele que cuidava da ovelha. É aquele que cuidava da ovelha. Então, quando ele diz: eu sou a porta da ovelha, e era isso mesmo. Era exatamente isso, porque você pegando a foto de um aprisco de ovelhas, você vai ver aquele aprisco de ovelhas feito de pedras. Elas faziam de pedras de pequena altura, porque a ovelha não é um animal alto. Então eles acumulavam as pedras e faziam um cercado de pedras. Mas observem todas essas fotos que aparecem em livros de história, de tantos temas. Esses apriscos de pedra nunca tem porta. Não tem a porta de madeira, como se... Não, vocês podem pegar todas essas fotos. Nunca há uma porta. Porque a porta era o próprio pastor. Ele ficava ali. Ele recolhia as ovelhas no aprisco e ele se sentava ali e ali ele passava a noite. E Jacó, que foi um pastor de ovelha por 20 anos para Labão e depois continuou sendo pastor, ele fala das noites, dos cabelos molhados pelo orvalho, enquanto ele ficava ali, cuidando das ovelhas.
Então, nada melhor que ser ovelha de Jesus. Nada melhor do que ser do aprisco dele, da igreja dele. Porque à noite, no aprisco, enquanto as ovelhas descansavam, o pastor estava à porta guardando. Jesus não dorme. Não cochilará o guarda de Israel. Aquele que te guarda não dormirá. Dia e noite Jesus guarda o seu aprisco e aqueles que fazem parte do seu aprisco. Encerramos com essa expressão maravilhosa de Jesus: eu sou o bom pastor. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.